Olá, eu sou Heitor, aluno do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Universidade de Taubaté. Nessa sessão do terceiro Construindo Outra Pós-Graduação, nós vamos apresentar um pouco dos detalhes do apoio à extensão universitária na pós-graduação na Universidade de Taubaté. Num primeiro momento, eu trago alguns detalhes institucionais desse programa, que foram fornecidos pelo professor Thiago Vasques Molina, que é coordenador do projeto de extensão universitária na pós-graduação. E na segunda parte, eu trago detalhes do projeto que eu executo, junto com outra colega e duas professoras de Linguística Aplicada, para a formação de mediadores de clubes de leitura em Taubaté. A Universidade de Taubaté, ela lançou em 2024 uma seleção de projetos de extensão universitária nos seus programas de pós-graduação estrito sensu. Esse programa foi lançado de acordo com a proposta institucional contemplada pela Portaria Conjunta número 1 de 2023 da CAPES, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior. Esse fomento, ele visa promover iniciativas extensionistas dos programas de pós-graduação, já que o objetivo da universidade é transformar a extensão em um componente da formação de pós-graduandos, criando daí esse ambiente de colaboração intensa entre estudantes, os docentes e a comunidade, fortalecendo também o vínculo com a sociedade e acelerar também a produção do conhecimento aplicável e ampliar o impacto social da pós-graduação no território, onde na comunidade, seja com a divulgação científica, mas também com foco na produção técnica. Então, em 2024, foram contemplados 7 programas, cada um com uma verba de R$20 mil, e cada um também representando um programa de pós-graduação estrito sensu da universidade. Agora, eu vou trazer um pouco dos detalhes do programa que nós coordenamos no mestrado em Linguística Aplicada. O nosso projeto, ele aprovou uma formação de mediadores de clubes de leitura. Esse grupo de trabalho, executor do projeto, ele é composto por uma docente coordenadora, uma docente especialista e 2 discentes, todos vinculados ao programa de Linguística Aplicada. Aqui é importante mencionar que o nosso projeto, ele não nasce necessariamente do tema de grupos de estudos dessas docentes ou dos temas, das dissertações, minha ou da minha colega que participa comigo. Mas a formação de mediadores de clubes de leitura, o diálogo sobre clubes de leitura, ele permeava algumas das disciplinas do programa. Então, é dessa conversa extracurricular, dessa conversa de corredor, que nasce, então, esse nosso projeto. Claro que apoiado por muitas das teorias, das discussões que nós executamos, que nós temos com alunos, com discentes, com convidados ao longo do nosso programa. Então, ele é, de fato, um programa de extensão que busca aplicar todas essas discussões na prática e numa ação de impacto social. Porque o projeto, ele prevê a formação de 10 mediadores, que poderão atuar em espaços culturais diversos, como escolas, bibliotecas, livrarias, sebos, centros comunitários, centros culturais e na própria universidade. Quando estamos gravando esse vídeo, em março, esse projeto ainda está no início, ele começou em fevereiro, mas nós queremos, ao longo de 2025, estabelecer no mínimo 10 clubes de leitura sob liderança desses mediadores que passarão pelo nosso curso de qualificação. Toda a fundamentação teórica desse projeto, ela é articulada ao longo das disciplinas ministradas no curso. Então, nós trazemos temas que são presentes nessas disciplinas para a formação também. Seja discussões sobre leitura literária, sobre formação de leitores em ambientes extraescolares, sobre o dialogismo, numa prática dialógica, conversacional, sobre a literatura, mas também muito baseado também nos estudos da teoria crítica literária. Então, são todos esses temas discutidos em sala de aula ao longo de todas as disciplinas que nós trazemos então a aplicação. A discussão do mestrado, ela favorece a aplicação prática dos conceitos estudados dessa reflexão que nós temos entre professores e alunos. Como eu mencionei, esse projeto ele ainda está no começo, mas a ideia é que a gente forme esses 10 clubes de leitura ao longo do ano, a partir dos mediadores que serão formados no nosso curso. E, inicialmente, um dos desafios se configura no mapeamento e na identificação de grupos interessados para participar dessa formação, já que
clubes de leitura não é o tema de pesquisa meu ou da minha colega ou dos grupos de estudos do programa de mestrado da nossa universidade. Então, nós também temos aí uma pesquisa além da pesquisa que nós fazemos, que é reconhecer quem seriam as principais personalidades, pessoas envolvidas nesse projeto na cidade de Taubaté, que poderia apoiar, então, a captação de alunos para essa formação, a captação de alunos engajados com a formação do clube de leitura. Então, o primeiro passo tem sido realizar uma avaliação diagnóstica, de modo que esse nosso curso ele também seja estruturado com as particularidades, com o cenário e com a realidade local, como que aquela cidade, né, Taubaté, pode se constituir como uma cidade de clubes de leitura. Nesse sentido, o nosso projeto ele sentiu a necessidade de articular muitos outros temas e discussões com os alunos da própria comunidade acadêmica e, sobretudo, os alunos do Instituto Básico de Humanidades, onde na Universidade de Taubaté estão alocados os cursos de Ciências Sociais, os cursos de Letras e o curso de Pedagogia. Então, nós realizamos algumas ações nesse começo do ano de interação com os alunos desse instituto, né, para que eles possam nos contar quais são os livros que eles leem, a frequência de leitura literária que eles têm, como eles acessam esses livros, se eles já participam de eventos, e daí a gente vai atrás saber quais são esses eventos que eles participam. E além disso, também foi identificada uma oportunidade que não estava prevista no nosso projeto, que é participar de alguns eventos literários da cidade. Taubaté é a capital nacional da literatura infantil, muito por conta de ser a cidade de nascimento, né, a cidade natal do Monteiro Lobato, o sítio do Pica-Pau Amarelo fica instalado em Taubaté. E esse tema não estava previsto, não estávamos previstos passar por esse tema no nosso projeto, só que consideramos muito relevante perceber que Taubaté, né, a noção de leitores literários da cidade, está muito estabelecida sobre, né, a partir da perspectiva de leitores formados na escola com a literatura infantil de Monteiro Lobato. Então, como trazer esse tema também para a realidade, com todas as outras discussões que o meio acadêmico e literário faz sobre a figura, a personalidade de Monteiro Lobato, o racismo presente no seu texto, isso também tem sido um desafio para a gente, que é muito importante, é como a extensão se articula de fato com a comunidade. Então, nós identificamos uma oportunidade, que não estava prevista, de participar da Semana Monteiro Lobato na cidade. Então serão oferecidas 2 oficinas, uma oficina voltada para a literatura infantil de Monteiro Lobato, né, especificamente o sítio do Pica-Pau Amarelo, com o livro Memórias de Emília, e uma outra oficina voltada para a literatura adulta, para os contos de Monteiro Lobato, que retratam também muito da realidade vale-paraibana. E essas oficinas, que não estavam previstas e que demandam daí então um trabalho de organização, elas se mostraram muito pertinentes, porque é de fato a gente buscar oferecer um curso de acordo com as características culturais daquela cidade. Após a captação de alunos, o projeto prevê a formação, né, e o desenvolvimento de um curso de 20 horas, em que os participantes aprenderão habilidades de mediação, promoção da leitura e organização de eventos. E também prevemos uma mentoria contínua após 6 meses, depois do término do curso, para acompanhar a implementação desses clubes. E além disso, no final do ano, um encontro para troca de experiências e reflexão sobre o futuro desses grupos após o nosso período de acompanhamento. Se nós precisamos articular outros entes da comunidade, então sejam políticos como a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores, Secretaria de Cultura, ou seja também de um âmbito mais cultural, como atores dessa rede cultural na cidade. E além disso, a equipe, né, responsável, 2 professoras e 2 alunos, nós também pretendemos criar um guia de boas práticas para a mediação dos clubes de leitura. Então isso mostra que o nosso projeto, ele também quer fazer uma produção técnica, né, além da produção científica, que é a participação de alguns eventos com relato de experiência, como agora durante o terceiro Construindo Outra Pós-Graduação. Também foi um pedido da universidade que os nossos projetos de extensão se alinhassem aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ONU, e nós entendemos que a formação de mediadores de clube de leitura, e por consequência a composição de clubes de leitura na cidade, está alinhada diretamente ao Objetivo 4, Educação de Qualidade,
pois nós reconhecemos a complexidade do processo educativo e a necessidade de uma perspectiva integrada para promover a leitura e o aprendizado em diferentes contextos sociais, escolares e não escolares. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós seguimos à disposição para compartilhar outros detalhes desse projeto, outras narrativas que nós descobrimos ao longo do ano. Muito obrigado e bom evento para todo mundo.